Vamos começar aí pela prova número 2, então. Primeiro texto, para as questões 1 e 2, diz assim: Bom dia! Cada novo dia é uma nova chance para ser melhor. Não melhor que os outros, melhor que nós mesmos. Galera que está se preparando para o concurso da PM, olhe esse texto. Cada dia é um dia novo, é uma chance para ser melhor. Há um cara chamado Confúcio que disse que a maior vitória é aquela de quem vence a si mesmo. Vencer um vício não é fácil, meu amigo. Se fosse, o vício não seria o que é. E nós somos cheios de vícios. O principal deles se chama procrastinação. Deixar para depois, deixar para depois, deixar para depois. E o tempo, ele é inexorável, ele não para. O concurso de vocês estava marcado há alguns meses para o dia 29 de maio. Dia 29 de maio está chegando. Alguns deixaram para fazer as coisas depois, e os dias passando. Olha o dia 29 aí, assombrando alguns. Mas outros não. Outros não pararam. Outros estão na batalha e continuarão com ela até o dia da prova. Todo dia acordou e viu que o dia era uma chance de estudar para se superar. O resultado vai ser daqui a pouquinho, a aprovação. Então, esse texto, essa prova número 2, eu selecionei, procurei, achei um texto, uma prova cujo texto foi escolhido a dedo para vocês. Com base na leitura do texto 1, pode-se concluir que essa questão tem que ler o texto. Agora é um texto curto, tranquilo. Você que marcou a questão, marcou que opção? Sim. A cada dia surgido, temos a oportunidade de sermos melhores com nós mesmos. Eu pensei que usar a expressão com nós era errado. E é. Se você disser com nós, é errado. Você tem que dizer com nós e um numeral. Com nós dois, com nós três. Ou dizer com nós mesmos, com nós próprios. Aí está certo. Se eu não quiser usar essa expressão, conosco, você diz conosco. Eu posso dizer conosco mesmos? Não, aí estaria errado. É com nós mesmos, com nós, mas numeral, ou conosco. A frase está corretíssima e o conteúdo dela em relação ao texto é exatamente isso. Letra C. Questão número 2. Pergunte. Não melhor que os outros, melhor que nós mesmos. Exato. No texto, em análise, o adjetivo novo concordou com o substantivo a que se refere. Em qual das alternativas abaixo, o termo ou expressão sublinhado ou sublinhada não foi empregado ou empregada de acordo com as normas da variedade padrão? Onde ocorreu erro de concordância? Letra E e D foram faladas. Na letra D está dito: é preciso música. Galera, a palavra música veio acompanhada de artigo? Então, verbo no singular, predicativo no masculino singular. Sempre. Na letra D está tudo certo. Nós queremos a errada. Na letra E, é necessário. Mas aí o elemento veio acompanhado de artigo. Uma nova chance. Então é necessária. Letra E é necessária. Beleza? Na letra C, queremos todos estar. Olha a letra C. Chama atenção para esse verbo. Queremos estar. Locução verbal. Queremos estar. Locução verbal. Beleza.
Se ele tivesse destacado o estar e um acento, se fosse uma questão envolvendo essa palavrinha, lembre que na locução verbal você usa o verbo estar, infinitivo, sem acento. Tá bem? Tudo tranquilo. A ideia do incluso é adjetivo? Incluso é adjetivo. Vai concordar com o substantivo que se refere. E anexo é adjetivo? Anexo é adjetivo. Vai concordar com o substantivo a que se refere. E em anexo? Em anexo é locução adverbial. É invariável. Beleza? Uma situação que incluso fica invariável ou sempre é invariável? Se for adjetivo, é variável. Mas ele pode funcionar como advérbio? Se for advérbio por derivação imprópria. Por exemplo, lembra da palavra rápido? É um adjetivo. Se você disser escreva rápido, a palavra rápido é invariável, porque nesse contexto ela funciona como advérbio. Escrevam rápido, invariável. Então, para a palavra incluso acontecer isso com ela, ela tem que se referir a um verbo, assumindo o papel, portanto, de advérbio. Beleza? Letra E, confirmada na questão número 2. Texto 2 para as questões 3 a 5. De 3 a 5, você vai verificar que a questão 3 depende da leitura do texto. 4 e 5, não. Então vamos começar pela leitura do texto, que é um texto curto. É difícil, aliás, a convivência diária. É difícil saber conviver, mas se torna mais fácil quando adquirimos o hábito de administrar as nossas emoções e as daqueles que nos rodeiam. Só assim conseguiremos gerar menos estresse. Galera, veja, se eu fosse escrever a palavra estresse em inglês, não teria o primeiro e não teria o último. Tirando o primeiro e o último, eu teria a palavra em inglês. Em português, é assim que se escreve. Beleza? Tranquilo? Continuando. Só assim conseguiríamos gerar menos estresse e menos problemas. Convivemos com os mais diferentes perfis de amigos, parentes e companheiros de trabalho. Pessoas dóceis, agregadoras, impulsivas e críticas. Mas há os que se acham donos da verdade, que impõem suas opiniões e carregam dentro de si egoísmo e intransigência. O entendimento, o respeito às diferenças, está aberto ao diálogo. São fundamentais para abrandar gerações e abrandar corações, e fincar indestrutíveis pilares na construção da paz, do perdão e do crescimento espiritual. Ninguém é perfeito, dirão alguns, mas a busca do aprimoramento por meio do aprendizado e da experiência diária deve ser constante. Claro, olhe, numa sociedade machista como a nossa hedonista, patriarcal, o homem ele se colocou numa condição, ele foi colocado e gosta de se manter numa condição de elemento dominador. Então, para alguns homens, pedir perdão, pedir desculpas, assumir o erro, é tido como se fosse a queda de sua masculinidade. E pior ainda, quando ele tem amigos que não são amigos, são inimigos, que veem nele, ao fazer isso, uma fraqueza. Tu és um cara fraco, tu estás submisso à tua mulher. Quem diz isso, primeiro, não é amigo, é inimigo. E segundo, qual o problema de errar e reconhecer o erro? Nenhum. Quem não erra? Todos erram. Agora, poucos admitem, reconhecem e mudam. A gente só tem a certeza de que aprendeu, meu amigo, qualquer coisa, quando a gente tem atitudes novas. Dizer perdão e continuar fazendo a mesma coisa, não aprendeu com erro. Ah, reconheci que errei. Continua errando, não aprendeu com erro. Então, meu amigo, esse texto aqui, sobretudo para quem quer casar ou quem é casado, a convivência diária, ela se faz com uma palavra: respeito. Respeitar a diferença. Não idealizar a pessoa
A pessoa idealiza o ser e quer que aquele ser seja esse ideal. Ele não é. Você vai se frustrar. A relação vai ficar minada. Aproveite o que você tem. Admire. Converse em busca dos acertos, dos pontos comuns. O cara é macho, o cara é fudão quando ele todo dia conquista a mesma mulher, meu amigo. Não é quando ele conquista uma por dia, não. Aí ele é um puto, é um fuleiro. Beleza? Esse texto aqui foi foda. O autor do texto 2. O autor do texto 2. Qual é a resposta? Sim. Nos conscientiza de que precisamos dia a dia. Ó, a expressão dia a dia traduz quantas ideias? 2 ou 1? 1, então não tem crase. É palavra repetida. Mas palavra repetida que uma traduz uma ideia, a outra traduz outra, você tem que ficar ligado que pode haver crase. Palavras repetidas que traduzem uma ideia só, não tem. Tá ligado? Então, correta a letra C. Nos conscientiza de que precisamos dia a dia buscar a perfeição necessária à convivência diária. Viu, médico? Beleza? Quarta questão. Sobre as normas gramaticais, leia os itens abaixo. Primeiro item. Os termos diálogo e hábito são acentuados por serem proparoxítonos? Certo ou errado? Certo. Primeiro item, estando certo, elimina que opções? Segundo item. Segundo item diz assim. Os termos só e a são monossílabos tônicos. Terminados em o e a, respectivamente, logo recebem acento. Certo ou errado? Elimina alguma coisa? Elimina C. Beleza? Qual é o item que eu tenho que ler agora para matar a questão? Item 3, galera, porque o item 4 é repetido nas opções que sobraram. Então, o item 4 está certo. Item 3. Como o texto estresse... Perdão. Como o termo estresse grafa-se com SS, exceção, falso, exceto, exceção com C cedilha. Exceto, exceção com C cedilha. Beleza? Excetuar, exceção com C cedilha. Então, qual é a opção? Letra B. Quinta questão. Também não foi necessário ler o texto para a quinta questão. Ainda sobre o texto em análise, é incorreto afirmar que... Qual é a resposta? D de dado. Vamos ver. A vírgula... Aliás, se utilizou a vírgula no trecho, mas há os que se acham donos da verdade, que impõem suas opiniões, podendo esta ser excluída. Negativo. A vírgula separa orações coordenadas entre si. Letra B. O sinal de pontuação de 2 pontos foi empregado no trecho. Convivemos com os mais diferentes perfis de amigos, parentes, companheiros de trabalho. 2 pontos. Pessoas doces, agregadoras, impulsivas e críticas. Para indicar uma enumeração. Correto. Beleza? Você vai observar que é um aposto, mas é um aposto enumerativo. Tranquilo? Aí pede o errado. O errado, letra D de dado. O erro da letra D, ele está dizendo que essa vírgula pode ser excluída. Ela não pode. Ela separa 2 orações coordenadas entre si. Ela é obrigatória. Não. Veja. Preste atenção, galera. Na letra D, quando é dito assim, há os que. O os é aqueles. Pronome demonstrativo. Aí o que, o primeiro que, pronome relativo. Iniciando uma oração adjetiva. Vírgula. Aí vem o que de novo. Pronome relativo. Iniciando a segunda oração adjetiva.
Essas duas orações adjetivas estão coordenadas entre si. Continua o pronome relativo, não é adjetivo não. Pronome relativo. A vírgula separa duas orações duas orações adjetivas restritivas e uma está coordenada à outra. Aí alguém pode dizer, mas Adeildo, essa segunda oração que tem o pronome relativo tem vírgula. Tem. Só que ela é coordenada à primeira. Então elas têm a mesma função sintática. Se tem a mesma função sintática, qual é a função sintática da primeira? Oração subordinada adjetiva restritiva, valor de adjunto ou de nominal. A segunda também. Se fossem funções diferentes, não estariam coordenadas entre si. Beleza? Isso é para aquele aluno que acha que oração subordinada adjetiva restritiva não pode ter vírgula. Olha aí, ó. Tá vendo? Tem. E tá certo. Texto 3. A vendedora diz à cliente da loja: desculpe-me, senhora, mas o seu dinheiro está todo molhado. É que o meu marido chorou horas e mais horas em cima dele antes de me dar. Tá vendo? Esse cara não entende do texto anterior. Nada. Né? No texto. O que tem no texto, galera, que está correto aí? Letra? Fica evidente que o repasse do dinheiro do marido à sua mulher, é feito com muita resistência. Galera, figura de linguagem, vamos lá. É que meu marido chorou horas e mais horas em cima dele antes de me dar. Qual é a figura de linguagem que eu tenho aí? Hipérbole, exagero, hipérbole. Muito bem, vamos a ler a 7ª questão. Existe no trecho, a vendedora diz à cliente, a apresentação de sinal indicativo de crase. Em qual das alternativas abaixo, esse sinal foi empregado em desacordo com as regras da língua escrita? Onde é que está errada a crase? D. Letra? D. D de demônio, D de doido, B de bola? D. B. O homem em lágrimas permaneceu frente a frente ao dinheiro. Frente a frente traduz uma ideia. Uma localização, é um advérbio, uma locução adverbial. Representa uma ideia. Portanto, a crase está errada. Agora, preste atenção à frase que eu vou criar. Ele fez frente à frente dos trabalhadores. Nesse caso, a primeira palavra tem um significado, a segunda tem outro. Crase obrigatória. Aqui? Sim, complemento nominal. Olha, eu fiz referência, quem faz referência a, beleza? Eu fiz referência à referência que ele fez. Olha esse trocadilho. Fiz referência a quê? A referência. Referência a referência. O aluno desatento pensa, a palavra repetida não tem crase. Ei, aí são duas palavras distintas, com significados próprios. Crase obrigatória. Beleza? Então, antes de deduzir, a palavra repetida, calma. As palavras, cada uma tem seu contexto separado, tem crase obrigatória. As duas palavras repetidas traduzem uma coisa só, sem crase. Beleza? Questão de número 8. No trecho, desculpe-me, senhora, mas o seu dinheiro está todo molhado. O pronome de tratamento, senhora, seria substituído por vossa santidade, se o interlocutor fosse Papa. Letra C. Esse jovem aí, viu? Ele tem algum distúrbio. O Vingador vai fazer um bode feliz. O bicho vai fazer um bode feliz. Atenção, vamos lá, vamos continuar. Deixa esse logo pra lá. E agora? Vamos lá. Galera, na prova de vocês, ó, no edital da prova de vocês, no edital do concurso de vocês, tem um tópico isolado
intitulado Pronomes de Tratamento. Uma questão dessa daqui foi tranquila. Mas se ele utilizasse um outro pronome de tratamento, Vossa Reverência, Vossa Reverendíssima, Vossa Excelência Reverendíssima, aí você poderia ficar confuso. Dica: pegue os pronomes de tratamento de autoridade eclesiástica. São esses que fazem confusão. E dê uma olhada. Tente memorizar. Faça um mapa conceitual. Faça uma tabela. Autoridades de primeiro escalão: Legislativo, Executivo e Judiciário, Vossa Excelência. As demais autoridades: Vossa Senhoria. Reitor de universidade: Vossa Magnificência. Autoridades eclesiásticas é que tem uma escala que varia. Então, nisso daí, você não vai ler rios de textos. Faça uma tabelinha e tente memorizar. Quando? Na véspera da prova. Não é agora não que você vai esquecer. Na véspera da prova. Chegar na prova com a informação fresquinha. Beleza? Você me trate assim, meu pai. É assim que você vai me tratar, meu pai. Meu pai. Também João desejou que eu fosse pai dele. É isso. Não se preocupe, João. Eu posso não ser seu pai, mas eu vou arrumar um irmão para você. Vamos lá. Texto 4. A questão 10 eu tirei, porque ela era um pouco extensa. Fica desnecessário porque ela bate no assunto e já sabe. Concordância. Concordância não, ortografia. Vamos para cá. O texto, o Brasil nas Copas. Preste atenção. A Copa do Mundo de Futebol volta agora. Em 2014, depois de 64 anos, a ser disputada no Brasil. A competição foi criada pelo francês Jules Rimet em 1928. Teve sua primeira edição realizada no Uruguai, em 1930, sendo campeã a seleção uruguaia. Nas duas Copas seguintes, 34 e 38, a Itália ficou com o título. Em 1950, o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo. A seleção brasileira chegou à final contra o Uruguai, que venceu o Brasil por 2-1 e tornou-se campeão. O Brasil somente veio a ser campeão mundial em 1958 na Suécia, depois em 1962 no Chile, em 1970 no México e em 1994 nos Estados Unidos. E pentacampeão em 2002 no Japão, Coreia do Sul. Muito bem. De acordo com o texto, vamos devagar. De acordo com o texto, o Brasil é anfitrião principiante da Copa de 2014. Ele já foi anfitrião uma vez. Então não é mais principiante. Descartada a letra A. Letra B. A primeira Copa do Mundo de Futebol foi realizada no Uruguai em 1930. Veja bem, preste atenção. A primeira Copa teve, segunda linha, teve sua primeira edição. Não, teve sua primeira edição em 1930. A competição foi criada em 1928. A primeira Copa do Mundo de Futebol foi realizada em 1930. Tá vendo? Então preste atenção. Isso não está de acordo com o texto. Ano em que fora criada por Jules Rimet. Essa última informação. Jules Rimet criou a competição 2 anos antes, em 28. Descartada a letra B. Letra C. A seleção italiana conquistou 2 vitórias consecutivas
tornando-se tetracampeã. Aí o cara não sabe o que é o numeral tetra. Né? Letra D. A seleção brasileira recebeu o título de campeã quando sediou a Copa em 1950. Em 1950, o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo. Veja, em 1950 foi foi escolhida. A seleção brasileira chegou à final, mas perdeu por 2 anos, então descartada. Letra E. O Brasil sediou a Copa do Mundo de futebol uma única vez. Calma. E já levantou a taça 5 vezes. Preste atenção. Oh, calma. A Copa, olha a primeira frase. A Copa do Mundo de futebol volta agora em 2014. Veja agora, um pouco mais abaixo, disponível em, olha a data do texto, abril 4 de 2004, abril. A Copa do Mundo já tinha acontecido? Então até aí, quantas vezes o Brasil sediou a Copa? Letra E. Essa daqui, galera, é para você lembrar, que o texto ele vai do título à legenda. Do título à legenda, a fonte. Tudo faz parte do texto, galera. Beleza? Vamos agora ao texto 1. Primeira questão. Foi até ontem, viu? Primeira questão. Ninguém sai agora. Sai daqui a pouco. Peraí. Fique aí. Não sai agora. Não ouse. Tá bom. Tudo bem. Texto 1. Qual é o... Aliás, questão número 1. Qual é a resposta? Olhe, identifique a alternativa em que a ideia global do texto 1 está corretamente sintetizada. Galera, esse é o tipo de questão que a UPE pode cobrar de vocês. Na matéria compreensão e interpretação, uma das habilidades é reconhecer a ideia global do texto. Quem marcou a letra A acertou no olho. A mensagem de texto como tecnologia social simples e confortavelmente familiar valoriza os códigos sociais de que? Recursos tecnológicos ou do que? Repetindo, a mensagem de texto como tecnologia social simples e confortavelmente familiar valoriza mais os códigos sociais do que recursos tecnológicos. Atende necessidades do dia a dia e pode, no futuro, substituir os complicados apps. Então, a letra A, ela resume, ela sintetiza o que o texto inteiro foi preparado para dizer. Beleza? Letra A. Questão número 2. Na defesa do seu ponto de vista, o autor apresenta como uma das justificativas. Qual foi um dos argumentos usados por ele, pelo autor, para sustentar o seu ponto de vista? A tecnologia parece antiquada em tempos de conexão 4G e streaming de vídeo. Não. Preste atenção. Na defesa do seu ponto de vista. Essa informação foi utilizada no texto, mas não como argumento para defender o ponto de vista dele. O argumento que traduz aqui, aliás, o argumento que foi utilizado como justificativa, letra E. O conteúdo das mensagens do texto, o conteúdo das mensagens de texto pode não ser adequado para transmissão ao vivo. Daí toda a explanação dele.
Há muita gente que sonha com carros voadores e realidades aumentadas. Não é o argumento dele, é de muita gente. Então, há muita gente que sonha com isso. Ou seja, esse argumento ou essa ideia não é dele, é das pessoas que ele cita. Então ele não está usando essa informação como justificativa do seu posicionamento. Isso é o que algumas pessoas pensam, é aquilo em que algumas pessoas acreditam. Beleza? Questão 3. Ao citar várias vezes a expressão mensagem de texto ou outras que lhe são equivalentes, o autor mantém o foco temático no texto. Galera, elemento de coesão. Eu tenho uma ideia-chave, uma palavra-chave, e sempre que eu remeto a essa ideia através de outra expressão, eu estou aí criando um vínculo de coesão textual. É o que ele está fazendo. A manutenção do tema. Assinale a alternativa em que, no texto 1, as duas nomeações equivalem à mensagem de texto, funcionando como sinônimos dessa expressão. Letra B, TXT e mensagens curtas. Elementos de coesão. Quarta questão, última questão que dependeu da leitura do texto. Acerca de algumas estratégias empregadas no texto 1, analise as proposições a seguir. Primeiro, as siglas presentes no título e em alguns parágrafos do texto constituem parte de um vocabulário voltado para um determinado campo de significados, que está no nível do interlocutor pretendido. Certo? Quem não é interlocutor dessa área até entende de modo geral o texto, mas tem determinadas expressões que quem é da área é que tem a precisão vocabular. Primeira questão, primeiro item correto. Primeiro item estando correto, elimina o quê? C, D e E. Agora, qual é o item que você vai ler? Beleza? Agora você vai ler o item 4. Porque sobraram A e C, A e B. O item 3 se repete, está correto. O item 2 nem sequer é citado. Item 4. No texto, é comum o emprego do contraste para destacar e também opor certos conceitos, como carros voadores versus mensagens telegráficas. Por que são oposições? Mensagens telegráficas está para uma época tecnológica totalmente diferente, portanto atrasada, em relação a carros voadores. Tecnologias sociais, recursos tecnológicos. Em tecnologias sociais, eu tenho como foco o homem, o ser de carne e osso. Em recursos tecnológicos, eu tenho um elemento maquinário. Eu tenho um elemento que se coloca na condição, portanto, de oposição. Perceber essas oposições não foi fácil. Que tipo de figura de linguagem é aquela em que eu oponho ideias? Antítese. Ou ideias ou palavras antíteses, em oposição. Beleza? Portanto, item 4 estando correto, qual é a opção que eu marco? B. Agora as questões que não dependeram do texto. O erro do segundo. O texto emprega a linguagem hermética, isto é, de difícil compreensão para o leitor comum, porque é excessivamente marcada pela presença de termos técnicos. Veja, preste atenção. O que é linguagem hermética? É uma linguagem o quê? De difícil compreensão. Você lê o texto, não lê o texto? Nesse texto, preste atenção. Nesse texto, há a utilização, sim, de uma série de expressões que denotam a linguagem técnica. Mas não há predominância. Esse é o ponto. Não há predominância. Então, se não há predominância, eu não posso dizer, bem aqui no excessivamente, cadê? Excessivamente marcada pela presença de termos técnicos. Excessivamente. Sim, marcada pelos... Aí tudo bem. O excessivamente é o exagero. Beleza? Questão número 5.
Analise C, né? Analise as afirmativas a seguir quanto à correta interpretação dos recursos linguísticos. Primeiro item. E com ele, muitos se apressaram para decretar a morte de um serviço tão primário. Ou seja, com o surgimento da mensagem de texto, muitos pensaram que o smartphone não iria sobreviver. A palavra ele remete que ideia? É? A ideia Mensagem. Então, meu amigo, o item 1 está errado. O primeiro item estando errado, eu elimino que letras? Observe o que sobrou. Então, tem algum item que se repete nos três? Nos três que sobraram? Não. Item 2. Lendo o item 2. Daí surgiu o smartphone. Isto é, o smartphone surge em decorrência da popularidade das mensagens de texto e do volume de usuários que as usavam. A informação imediatamente anterior. Correto. Item 2, correto, eu elimino a letra E. Agora, tanto o item 3 quanto o item 4 mata a questão. Item 3. Essa é a maneira como os privilegiados que têm assistentes pessoais interagem com eles no mundo real. Isto é, os privilegiados que têm assistentes pessoais interagem com eles, os assistentes pessoais, por meio de mensagens de texto. Certo? Só faltou quer dizer, marque essa daqui. Letra C, nossa resposta confirmada. Eu sou achei que hora mesmo. 2 horas. Beleza? Sexta questão. Analise a pertinência das afirmativas seguintes acerca das formas verbais destacadas nos enunciados. Primeiro verbo, transferia. O tempo da forma verbal destacada indica que se trata de uma ação concluída. Errado, galera. Preste atenção. Transferia é pretérito perfeito, imperfeito. Pretérito imperfeito, a ação é inacabada. Então, ao dizer que a ação é concluída, agora se ele tivesse dito transferiria, aí tudo bem, é uma ação acabada, futuro do pretérito. Beleza? Acabada. Então aqui eu tenho pretérito imperfeito, ação inacabada. Fechou? Por isso que naquela hora eu questionei. Vê se não é futuro do pretérito, que pode confundir. Primeiro item estando errado, elimina o quê? A, B. A e B eliminadas. Segundo item, o verbo é entrará. O tempo verbal destacado está empregado de modo a indicar uma ação em andamento. Entrará é ação futura em relação ao presente, não está em andamento. Errado, item 2. Item 2 errado, matou a questão. Letra E. Letra E. Né? Letra E. Sétima questão, tá chegando. Galera, parafraseado é a mesma coisa que reescrito. Beleza? Então, aplicativos de troca de mensagens em vídeo têm uma comunicação mais intensa. Apesar de seu sucesso em determinados grupos e faixas etárias. Até hoje, tais aplicativos não conseguiram atingir uma parcela da popularidade do singelo texto. Assinale a alternativa em que o trecho destacado está fielmente reescrito, parafraseado. Letra A. Por mais que esses aplicativos façam sucesso em determinados grupos e faixas etárias, até hoje não conseguiram atingir uma parcela da popularidade do singelo texto. Letra A. Beleza? Atenção, na paráfrase eu tenho que ter obrigatoriamente só palavras novas? Não. Eu posso ter palavras que já foram utilizadas no texto, como também eu posso ter palavras novas. O que eu tenho que entender é que houve a manutenção do sentido, beleza? Letra A, nossa resposta. Oitava. Ao misturar conveniência, simplicidade e disponibilidade, o texto se tornou sinônimo de comunicação em tempo real. O segmento destacado estabelece com o restante do trecho uma relação sintático-semântica de
tempo. Letra E. Esse trecho do tempo real aí. Veja, usar a expressão ao misturar, preste atenção, preposição a mais verbo, traduzirá uma oração subordinada adverbial temporal reduzida. Ao entrar na sala, todos olharam para ele. Olharam em que momento? Quando ele entrou. Então, a preposição a, seguida de verbo no infinitivo, traduz esse conceito de tempo. Então, preste atenção. O texto se tornou sinônimo de comunicação em tempo real quando? Ao misturar conveniência, simplicidade e disponibilidade. Seria causa se fosse assim. Misturando gerúndio. Gerúndio. Aí você tem a conotação de causa. Não é o caso. Beleza? Oi? Não, a expressão em tempo real não é definitiva para traduzir a ideia de tempo. Eu poderia dizer assim, ó. Ao misturar conveniência, simplicidade e disponibilidade, o texto se tornou sinônimo de comunicação. Ponto. A pergunta seria, quando o texto se tornou sinônimo de comunicação? Então, a expressão em tempo real não é ela a chave para entender a relação temporal. Não, também não. Nona questão. Identifique a alternativa em que as relações de concordância estão em conformidade com a norma formal da língua portuguesa. Onde é que está o correto? Se criarem bons aplicativos, haverá pessoas interessadas neles. Letra D de dado. Exato. Exato. Olha, entenda que criarem, está no plural com sujeito indeterminado. Nesse contexto. Se criarem. Quem criar? Eles. Eles quem? A frase isolada. Beleza? Haverá no sentido de existir, terceira pessoa do singular. Décima. Observe. Aí nós temos uma pequena frase e disse assim. Identifique a alternativa em que as relações destacadas desse trecho mantiveram a obediência às normas de regência e os sentidos originais. Ao dizer letra A, pode-se comentar acerca dos serviços públicos, empresas e marcas na mesma tela, como se conversa com os amigos ou com o chefe. Na letra A, você encontra aí a manutenção do sentido original? Então, a regência está toda certa, porém, o sentido original não está. Letra A está descartada. Letra E, pode-se falar nos serviços públicos, empresas e marcas da mesma tela, acerca do que se conversa com os amigos ou o chefe. E aí? Regências erradas e manutenção do sentido também destruída. B, C e D. Qual é a resposta? Pode-se dirigir a serviços públicos, empresas e marcas, por meio da mesma tela, na qual se conversa com os amigos ou o chefe. Manutenção do sentido original, regência estabelecida. Galera, atenção. Preste atenção. Todo mundo que está aqui, ali. Todo mundo entrando nessa tela do vídeo. Quem não está no vídeo não vai passar na prova. Todo mundo aqui na tela. Vamos lá. Senta aqui, senta, gata. Senta aí. Senta. Baixa.
Abaixa, abaixa quem tá aqui em pé, abaixa. A galera tem que aparecer, pô. Abaixa, 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 abaixa. Olha aí, ó, atenção. O último andar tem que ouvir. O último andar tem que ouvir. Abaixa aí, galera, abaixa. Essa galera aqui é uma galera batalhadora. Aqui tem gente estudando para o concurso da PM, Pernambuco, há 3 anos, meu amigo. Vai passar no concurso. Aqui, nessa turma, eu não estou vendo alunos, eu estou vendo PMs. Nessa turma, eu estou vendo policiais militares. Aqui nessa turma só tem vencedor. Olha o tamanho da vontade deles de passar no concurso da PM. Quem vai passar no concurso da PM? Bate na cadeira! Valeu, galera! Beleza? Quando eu passava de alguém mais no caso do seu contrário. A renda da bicicleta ele já ganhava. Cadê ele? Eu tava abraçando o povo. Na verdade, eu abraço ele. Vem abraçar. Abraço, professor. Eu não vou chorar, mas eu tô de velho com isso. Ai, meu Deus. Eu sou muito. Vai. Quando eu passar, eu vou largar mais uma pedalada lá. Vamos lá. Eu também. Opa, pessoal, quem aqui vai querer ir pro solão? Ninguém. Eu. Tem carro. Eu vou arrumar o carro. Eu. Quanto meu nome aí? Quanto é? Vai dar R$12 de cabeça. Aí tem uma. R$12. 12 eu dou. O carro de moto, o cara bota 20 conto. Quem já me passou muito bem pra todo mundo. Vai querer ir. Quanto? Agora aí tem pessoal. Eu vou mandar no grupo. Aqui. No Facebook. Então, eu vou pagar. Quando vai ser? Tem 14. A dona tem 13. Um Leisure. Não paga nós. Prazer, viu? Valeu, Barbie. Próxima vida. Esse aqui é a Barbie. Beleza? O que aconteceu no jogo? Hein? Ela não viu lá fora. Pronto, terminou.